Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente na disciplina de Gestão de Pessoas e Comportamento Humano. Eu sou a professora Maraí e hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre a gestão de pessoas, especialmente no setor público, tá certo? É muito bom estar aqui de volta, a gente tem bastante conteúdo e eu gostaria que vocês voltassem agora para o que eu vou apresentar para vocês. Vamos lá? Muito bem. Na aula de hoje, nós iremos conhecer a história da gestão de pessoas, descrever algumas características do setor público e relacionar a gestão estratégica de pessoas ao serviço público. Tudo bem? Então, vamos em frente. É importante falar que a evolução da gestão de pessoas, ela ocorreu de forma gradual, ao longo de diversas décadas, né? Então, o que é a gestão de pessoas? A gestão de pessoas é responsável por um conjunto de políticas e de práticas que permitem o quê? A conciliação de expectativas entre a organização e entre as pessoas, para que ambas, tanto a organização quanto as pessoas, possam realizá-las ao longo do tempo. Essa definição é de Dutra, que é um expert nessa área de gestão de pessoas. Então, ela é responsável por questões políticas, questões práticas, relacionamentos e, ao mesmo tempo, gerir toda a parte do desenvolvimento das pessoas ao longo de sua vida profissional dentro das organizações. Mas como que acontece isso? Como que foi se desenvolvendo ao longo do tempo a gestão de pessoas até chegar a ser conhecida como ela é hoje? Bem, no primeiro momento, até aproximadamente a década de 1930, a gestão de pessoas era conhecida como departamento de pessoal e ela tinha uma função exclusivamente contábil. Então, era um princípio ainda do que chega a ser gestão de pessoas hoje. Havia, sim, claro, um registro, né, das pessoas, se contavam as horas que as pessoas trabalhavam, mas nesse tempo as pessoas ainda eram consideradas assim como simplesmente um recurso, não tinha a valorização, o reconhecimento profissional que se tem hoje. Mas já havia, né, um princípio de cuidado, porque havia um registro, pelo menos contábil, das horas que essas pessoas trabalhavam, do tempo que elas gastavam para executar determinada atividade, então isso que era levado em consideração. A partir desse período, então, até 1950, continuou chamando de departamento de pessoal, mas aí ela começou a incorporar também essa função legal alinhada com as leis trabalhistas. Quando a gente fala legal, quer dizer assim, mais voltada para questões da lei, né? Já começaram a existir leis de proteção ao trabalhador, né? Já tinha mais um cuidado com essas questões trabalhistas, então houve uma grande mudança no Brasil, inclusive começou a surgir a carteira profissional de trabalho para se registrar o tempo de serviço. Então começou a alinhar as duas coisas, o controle contábil com a questão do registro do trabalhador, com a legislação. Então, começou a ampliar, né, a função, a finalidade desse departamento, que era conhecido como departamento de pessoal. Aí, o tempo foi passando e até 1965, embora ainda se chamasse departamento de pessoal, entrou também uma função mais técnica, ou seja, as pessoas que começaram a trabalhar nesse setor, preferencialmente já eram profissionais que
que realmente estudaram, se desenvolveram e foram crescendo profissionalmente para lidar com essas questões. Ela começou a ser vista como um setor, o departamento de pessoal começou a ser visto como um setor mais técnico, mais profissional, e aí alinhava as três coisas, a questão contábil, a questão das leis, né, da legislação e dos direitos do trabalhador, juntamente com o fato de ser dirigida e coordenada por pessoas que eram especialistas, digamos assim, nessa área. Muito bem. Depois desse período, de 1965 até 1985, esse setor passou a ser chamado de recursos humanos. Então, tinha uma função mais administrativa. Quando a gente fala em administração, ela trabalha com diversos tipos de recursos, né? Recursos tecnológicos, recursos financeiros, recursos materiais e recursos humanos, né? As pessoas começaram a ser mais valorizadas, sabe-se que as pessoas são o recurso mais valioso que existe dentro das organizações, que as coisas não funcionam se as pessoas não estiverem ali envolvidas e estiverem dando o seu melhor, né? E aí, esse setor, além de mudar de departamento de pessoal para recursos humanos, ele passou a assumir essa função mais administrativa. Então, foi acumulativo, ele não deixou de fazer o que fazia, mas começou a agregar cada vez mais tarefas, atividades e se tornando um setor mais importante, justamente porque já começa a ver as pessoas de uma forma mais relevante do que elas realmente merecem, certo? E depois, a partir então de 1990, surgiu a era da gestão estratégica e aí o Departamento de Recursos Humanos passou a ter essa nomenclatura, essa condição de gerir as pessoas, uma função mais estratégica. As pessoas começaram a participar também das decisões da organização, as lideranças começaram a mostrar, a planejar junto com elas, né? É aquela ideia mais ampla ainda de que as pessoas não são unicamente recursos que estão ali para fazer as coisas, mas sim fazer com elas, gestão com as pessoas, né? E que são tão importantes que elas merecem ter essa gestão sobre si, sobre seu desenvolvimento, sobre seu crescimento profissional e que tudo isso possa ser também conciliado com o desenvolvimento estratégico das organizações. Então foi toda uma mudança de conceito e mais um aumento assim da importância desse setor estrategicamente para as organizações, sejam públicas ou sejam privadas, tá certo? Então percebe, houve todo um crescimento, não foi assim de uma hora para outra que as coisas começaram a ser como elas são hoje, nem sempre foi assim, né? Foi uma evolução e leva bastante tempo para isso acontecer. Vamos em frente. O servidor público nesse contexto, o que aconteceu? Vamos conhecer um pouquinho da história do servidor público. A administração pública, ela é formada por servidores públicos. Nós sabemos que hoje em dia existem concursos, né, para admitir aqueles que são mais efetivos, mas também temos profissionais que são terceirizados, né, profissionais que são de alguma forma absorvidos pelos gestores como uma função temporária, existem servidores que fazem concurso para ser substitutos, enfim, existe uma gama de modelos de se ingressar na gestão pública. Mas, de toda forma, a gestão pública ela está para servir à sociedade, né? Gerir a coisa pública, então é algo muito sério, existem legislações para serem seguidas, né? Para serem observadas na hora de se trabalhar dentro da gestão pública. Muito bem.
Então, o ingresso das pessoas no serviço público, ele pode se dar por meio de concurso, de nomeação, né? Concurso todos nós já sabemos, já falamos, nomeação em cargos comissionados ou mesmo por meio de algumas empresas terceirizadas. Os direitos e os benefícios estão destinados a servidores ou empregados públicos que ingressam por meio de concurso. Mas, entretanto, todos estão submetidos aos mesmos deveres e às mesmas penalidades previstas em lei, pois devem zelar pela coisa pública, né? Então, é isso que a gente falou, independente da forma de ingresso no serviço público, todos nós estamos submetidos à forma da lei, né? E deve ser levado em conta isso tudo, pois todos devem zelar pela coisa pública, né? O que é público é de todos contribuímos. Muito bem. E como é que surgiu a gestão estratégica de pessoas nesse contexto? O foco da gestão estratégica de pessoas é o alcance dos resultados por meio do planejamento, né? A coisa é planejada e monitoramento constante das ações. Os líderes devem estabelecer uma conexão muito clara entre o desempenho das pessoas e o desempenho das organizações. Ou seja, o foco da gestão estratégica é planejamento, e esse planejamento ele deve ser de comum acordo entre o que a organização deve fazer, né, que se espera que essa organização alcance e almeje, juntamente com as pessoas. E essas pessoas também, elas têm que estar imbuídas dessa vontade de querer fazer, de tomar parte. Então, uma coisa não consegue mais ser dissociada com a outra. Foi-se um tempo em que se dizia assim, seus problemas ficam em casa, aqui na organização você tem que saber fazer. Não, a gestão de pessoas, ela sabe que todos nós podemos passar por algumas situações críticas, dificuldades, e aprendeu a lidar com tudo isso de tal forma que a coisa pública seja feita e seja trabalhada juntamente com as pessoas de comum acordo daquela organização. É claro, gente, que hoje em dia nós temos a questão da gestão municipal, estadual, federal, e que esse nosso país é imenso, com dimensões assim continentais, e que nós vamos encontrar organizações que ainda estão em fases diferentes, certo? Infelizmente, temos organizações que ainda estão lá em 1930, temos organizações que já estão mais para cá, né, mais recentes, outras que ainda tratam o setor de gestão de pessoas como recursos humanos, até chegarmos em organizações de excelência e que já começam e já trabalham, né, com essa questão da gestão de pessoas, da gestão estratégica de pessoas, né? A gente apresenta aqui o que foi evoluindo, o que foi acontecendo ao longo do tempo, mas nem todos são iguais, né? E algumas estão em níveis e momentos diferentes, tá? Quero deixar bem claro isso. Muito bem, vamos voltar. Então, para a implementação dessas estratégias de pessoas, é importante alinhar as competências dos trabalhadores e as competências organizacionais. Ou seja, é importante que, para que a organização alcance, faça o que ela precisa fazer, ela precisa também de profissionais que tenham as competências, tenham aquilo que seja necessário para que ela possa executar e alcançar esses objetivos, tá certo? Essas são as nossas referências. Sugiro que vocês busquem esse material, deem uma lidinha, está disponível na minha biblioteca, no SUAP, e bons estudos para vocês. Até a próxima.
Educação à distância, mudando realidades.